O Centro de Valorização da Vida está com um novo número, 188, agora a ligação é gratuita. Sobre esse assunto eu recebo aqui no Repórter MT Carlos Eduardo Laterza de Oliveira, ele que é voluntário e porta-voz do Centro de Valorização da Vida, que nesta época do ano aumenta a procura pelo serviço em até 20%. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. 188, que veio agregar, veio trazer ainda mais benefício ao Centro de Valorização da Vida. Por quê, Carlos? O número 188 é um número gratuito que agora é oferecido num convênio com o Ministério da Saúde e é uma conquista histórica do CVV. Desde o início a gente tinha a pretensão de oferecer um serviço gratuito. Antes a ligação do 141 ela tinha um custo, para a pessoa que ligava, um custo local ou interurbano. E agora com esse número gratuito a gente espera ampliar o serviço, triplicar o número de ligações, que já é de 1 milhão de ligações por ano. Qualquer pessoa, qualquer um dos voluntários nos 80 postos vai atendê-la, ela vai entrar numa fila que hoje a gente espera que não tenha mais ligações que dê ocupado, porque todos os 80 postos atendem em rede. Então a pessoa está ligando daqui e está sendo atendida por um voluntário no Rio de Janeiro. Ah, sim. Então necessariamente eu não seria atendida por um voluntário em Cuiabá, não. A minha ligação entra no sistema. A gente está usando um sistema que chama PBX virtual. Então isso possibilita a ligação gratuita e a pessoa vai ser atendida daí por toda essa rede. E mais agilidade nesse atendimento. Exatamente. A gente vai ter mais facilidade nesse aspecto da pessoa nunca ligar e encontrar o telefone ocupado, ou se tiver ocupado, a ligação vai ser atendida mais rapidamente. Pesquisas apontam que nesta época do ano aumenta 20% o número de procura pelo CVV. A que se deve isso, Carlos? Nessa época do ano das festas, de final do ano, as pessoas sentem mais saudades, elas sentem mais solidão, têm dificuldade de se inserir nesse contexto de felicidade, que as pessoas se sentem às vezes obrigadas de demonstrar. Então nessa época do ano o serviço é mais procurado para que as pessoas possam encontrar ali alívio e acolhimento dentro desse contexto todo. A solidão faz com que as pessoas procuram mais o CVV pela solidão? Esse talvez seja o motivo básico de quase todas as ligações. A pessoa não encontra alguém para conversar, não encontra alguém para compartilhar aquilo que é importante para ela, e aí ela vai buscar o serviço do CVV para encontrar alguém ali que esteja realmente disponível para acolhê-la e escutá-la da melhor forma possível. E algumas vezes as pessoas ligam também para contar uma coisa boa, assim, para compartilhar conquistas e falar, não tem ninguém para dividir. Nessa época do ano é muito comum as pessoas ligarem para agradecer, O plantão de Natal, por exemplo, é muito concorrido, porque as pessoas ligam muitas vezes para agradecer, falar que estão vivas por conta do serviço. Então, assim, não é o intuito nosso de receber essa gratidão, mas acontece. Então as pessoas muitas vezes compartilham alegrias também. O CVV tem um trabalho significativo em relação à prevenção do suicídio. E vocês têm uma abordagem que é centrada na pessoa, uma escuta ativa, transformadora, no sentido de não aconselhar, não intervir. Então como acontece esse trabalho de prevenção ao suicídio sem que haja esse aconselhamento, sem que haja essa opinião, não, você não vai fazer isso, eu vou chamar a polícia. Como acontece? E que tem sucesso e tem uma trajetória só em Cuiabá 24 anos, no Brasil 55 anos. O serviço do CVV de apoio emocional, de prevenção do suicídio, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não trabalha olhando para o suicídio em si, mas a gente trabalha valorizando a vida. E valorizar a vida é valorizar o ser humano, é valorizar o indivíduo. Então, quando as pessoas ligam para o CVV, nós nos propomos a escutá-la sem aconselhamento, sem crítica, sem julgamento, para que ela possa se sentir ouvida e possa ser ela mesma, ela possa se apresentar ali, dentro de um contexto que é sigiloso, para a pessoa. O voluntário também conta com anonimato, e ali ela tem um ambiente acolhedor, propício, para que ela possa se expressar da forma como ela acha que deve se expressar. E isso faz com que ela se sinta aceita, e se sentindo aceita, ela pode efetuar as mudanças na vida dela. Então, a partir desse contato, ela consegue assim repensar, entender os sentimentos, ela se depara
com o que está acontecendo com ela e por ela mesma, claro, a partir de toda a abordagem, a temática, porque vocês todos, né, são embasados em técnicas, em formação, ela repensa, ela se reavalia. O processo, quando ela liga pensando em suicídio, ou já planejando o suicídio, ela está com as emoções à flor da pele, ela está com um copo cheio de emoções e quando ela fala de si, ela desabafa, né, ela esvazia esse copo e ela encontra espaço interno para repensar, para reorganizar as ideias e ela mesma encontrar a solução para os seus problemas. Não é o voluntário do CVV que vai oferecer solução alguma, mas vai oferecer ali um ambiente onde ela possa se expressar livremente. Carlos, uma pessoa liga com problemas de álcool, né, droga, e aí se ela informa que ela vai cometer um crime, por exemplo, mesmo assim o sigilo é mantido, a questão ética com quem você está ouvindo é primordial. O sigilo é absoluto, né? A gente vai escutá-la ali, a gente tem uma crença no CVV de que ninguém chegou ao estado que está presente sem uma história de vida, sem algo que fez com que ela chegasse ali. Então, com certeza existem motivos que vêm desde a infância até o presente momento para levar a pessoa àquele momento. E ali ela vai se sentir acolhida, né? Vai se sentir escutada e nesse contexto ela encontra espaço interno para conseguir se reorganizar e encontrar outra solução que não seja o suicídio. Então o desfecho feliz é quando ela consegue encontrar um outro caminho. Isso. É muito comum as pessoas ligarem e começarem a ligação muito angustiadas, muito tensas. E por falarem, né, a gente sempre, é um slogan nosso, falar é a melhor solução, porque ela desabafa, ela se expressa, ela vai esvaziando esse copo de emoções e no final da ligação é comum ela terminar a ligação aliviada, né, mais tranquila e com uma solução às vezes para o problema dela, que muitas vezes ela diz, obrigado pelo conselho, mas a gente não deu conselho algum. Ela só realmente encontrou um espaço para ela repensar, né, os seus valores, os seus sentimentos. Né? Carlos, para ser voluntário do CVV, como funciona? A gente tem cursos, né, que são oferecidos pelos postos no Brasil, cursos presenciais e cursos virtuais, que duram em média 13 semanas. O voluntário passa por uma fase teórica e depois uma fase prática, para que ele possa absorver toda a filosofia do CVV. Até porque a gente tem que se despir de várias crenças, de várias atitudes que culturalmente a gente tem, né? O mais difícil no início é a gente se despir desse hábito nosso de dar conselho. Né? De julgar. Falar, não faz isso, você... Exatamente. Acho que é o mais difícil no início. E depois participar dos treinamentos, né? E a pessoa vai ser avaliada. Se ela se encaixar dentro desse contexto, a gente vai encaminhá-la para os estágios, aí ela vai se tornar voluntária e como voluntária ela tem a obrigação de participar de reuniões e de um treinamento contínuo para que a gente possa oferecer o melhor serviço para a sociedade. A sua formação é em? Eu sou advogado. E aí, eu até perguntei antes da entrevista, fiz essa pergunta porque quando a gente fala em centro de valorização da vida, muitas vezes pensa-se que para ser voluntário tem que ter alguma formação acadêmica nessa área de psicologia, de psiquiatria, de terapia, de algo assim. Não. Qualquer formação, sendo maior de 18 anos ou até mesmo sem formação, né, em grau superior, ensino superior, pode se habilitar para passar por esse processo para daí então saber se encaixa nesse perfil. Isso, por questões legais tem que ser maior de 18 anos quando assumir como voluntário, né? E tem que ter boa vontade, disponibilidade, né? Ter disposição para doar amor. Esse é o principal requisito. E aí você diz, requisito amor. Então a questão da religiosidade, da questão política fica fora. O CVV é uma entidade arreligiosa, apolítica, né? Não tem nenhuma vinculação política nem religiosa e que oferece um serviço humanitário. Então não existe essa vinculação. Quando você diz assim, a questão humanitária é uma linguagem única em todos os postos, ou seja, a pessoa ela vai ser acolhida da mesma maneira quem quer que atenda a ligação. Então não cria também um vínculo de quem está ligando com necessariamente eu quero falar com o Carlos, não. É anonimato entre as duas partes. Sempre vai existir um voluntário disponível para conversar com a pessoa, não necessariamente a mesma pessoa. E existe um padrão, né, que a gente observa nacionalmente. Temos encontros nacionais, regionais, para a gente conseguir falar a mesma língua e cursos constantes. O voluntário ele tem uma obrigatoriedade de participar de reuniões de treinamento mensais, né, uma periodicidade um pouquinho maior,
para que ele se mantenha, né, dentro da filosofia que a gente se propõe a oferecer para a sociedade. Você, nesse trabalho, né, ao longo de 2 anos como voluntário, provavelmente já trouxe muita expectativa, né, mesmo, seguindo essa abordagem mesmo, para as pessoas, coisas boas. E o que o CVV trouxe para você como individual? Carlos Eduardo, pai, amigo, marido. Mudou também, a partir do momento que você passou a fazer parte do CVV, não só o bem que você pratica para o próximo, mas isso se reverte também para você? Mudou a sua concepção de vida? Eu acho que, como todos os voluntários, né, quando a gente entra no CVV, a gente passa a ter o privilégio de poder usufruir da filosofia do CVV e de todas as ferramentas de autoconhecimento que o CVV desenvolveu ao longo dos 55 anos. Hoje essas ferramentas também são oferecidas para a comunidade através de um braço do CVV que chama CVV Comunidade, porque a gente percebeu que os voluntários estavam usufruindo dessas ferramentas, mas que elas eram muito preciosas e que não deveriam ficar dentro dos muros do posto. Então a gente passou a oferecer para a sociedade também essas ferramentas de autoconhecimento que nos ajudam, né, a trabalhar melhor essa questão do julgamento, da escuta empática, né, da compreensão do outro. E isso reflete com certeza na vida de todos nós, né? A gente costuma dizer que nós somos os maiores beneficiados. Com a expectativa de triplicar a procura pelo CVV, há também essa preocupação e essa necessidade de aumentar o número de voluntários? Sim, né? A gente tem voluntários para atender a demanda nessas primeiras fases de expansão, mas o desafio de conseguir novos voluntários sempre é um grande desafio para nós, né? É algo que a gente... Existe um compromisso, né? Não Sim. basta ser voluntário, eu vou quando eu posso, não. É algo muito sério, é um voluntariado compromissado. Sim, a gente tem regras muito disciplinadoras, né? Porque como a gente trabalha com a vida, com a prevenção do suicídio, então o plantão, por exemplo, que é semanal, né? A pessoa não pode faltar, ela tem que, se for faltar, ela tem que conseguir um outro voluntário para substituí-la, porque a gente não pode ter janela, né, no nosso quadro de plantão. E a gente tem obrigações de participar de cursos, participar das reuniões, tem um número mínimo de reuniões por ano que a gente deve participar. E isso faz com que a gente ofereça um melhor serviço para a sociedade. Como faz para ser voluntário? Onde procurar? Como que quem está nos assistindo se interessa? Eu quero participar do CVV, quero ser voluntário, quero, né, passar por essa formação. Qual o caminho a seguir? Ela deve se inscrever para os cursos no site nosso, que é o cvv.org.br. Lá tem toda a relação de cursos que são oferecidos nos postos no Brasil inteiro, né, nos 80 postos. Aqui em Cuiabá, a gente tem sempre um curso no primeiro semestre e um curso no segundo semestre. Esse ano, o curso de 2018, o curso vai ser no primeiro semestre aos domingos, são 13 domingos, e no segundo semestre às quartas-feiras à noite, se eu não me engano. Mas isso vai estar sempre bem discriminado no nosso site. O CVV, né, para finalizar, é o Centro de Valorização da Vida. A vida é o nosso bem mais precioso, né, cara? A vida, né, e o modo como a gente a valoriza. Esse é o maior bem que a gente tem. E o CVV tem como missão, né, valorizar a vida e oferecer para as pessoas esse serviço que faz com que a gente possa ter uma vida mais plena, né, uma vida mais ciente do que nós somos, né, do que nós sentimos, do que nós pensamos, do que nós fazemos e valorizar realmente o indivíduo, a pessoa, né, e não olhar para números, né. Obrigado, meu entrevistado de hoje, Carlos Eduardo Latessa de Oliveira, ele que é voluntário e porta-voz do CVV.